Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, neste momento. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua palavra. Precisamos nos alimentar de Ti, Senhor. E nesse instante nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra. Nós oramos, Senhor, para que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a Tua palavra vai ser semeada e irá produzir segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Amplia o nosso entendimento nessa tarde, ministra ao nosso espírito nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente aí, querido. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E eu quero falar nessa tarde sobre a nossa identidade em Deus. Qual é a nossa identidade? Qual a nossa identidade no Senhor? João 1,12. Nós vamos começar com esse texto que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia, e nós vamos agora mergulhar nessa palavra. E eu queria começar essa palavra com uma sentença, com uma colocação, com uma frase. A forma como você se vê em Deus vai influenciar o modo como você se relaciona com Ele. A forma como você se vê em Deus vai influenciar o modo como você se relaciona com Ele. E o modo como você se relaciona com Ele vai expressar como você se vê. O modo como você se relaciona com Ele vai expressar como você se vê. É muito interessante essa palavra, parece confuso, mas nós vamos entrando nela e você vai entender. Nós podemos nos ver de uma forma e pensarmos: é assim que Deus me vê. E essa forma como nós nos vemos nem sempre vai expressar como Deus nos vê. Nós podemos dizer, nós podemos imaginar, nós até podemos expressar dizendo: Deus me vê assim. Mas pode perfeitamente aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso a respeito de como Deus me vê, nem sempre vai expressar como Ele realmente me vê. Vamos lá, eu quero explicar melhor para você. Vamos em Números capítulo 13. Números capítulo 13, verso 33. Números 13, 33. Esse texto, ele é parte de quando Moisés envia os espias. Ele separa 12 príncipes, conforme a ordem de Deus. Moisés separa 12 príncipes, um de cada tribo. Então, estás falando de príncipe. Não eram pessoas sem visão, não eram pessoas, vamos dizer, ignorantes. Eram príncipes. Eram pessoas que, vamos dizer, acima da média. Você vai enviar esses 12. E esses 12 vão espiar a terra. Essa era a missão deles. Espiar a terra de Canaã, entrar na terra de Canaã, fazer um longo registro dessa terra e trazer um relatório. Então eles foram
espiaram a terra, e eles levaram 40 dias para retornar. E quando eles retornaram, eles trouxeram um relatório. Só que o relatório não era um relatório unânime, ou seja, os 12 disseram a mesma coisa. Mas esse verso 33 do capítulo 13 de Números diz assim, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então o que nós vamos perguntar aqui? Quem disse para eles, quem disse para esses príncipes que os gigantes vinham eles como gafanhotos? Eles nesse tempo de espiar a terra, eles não interagiram com nenhum habitante dessa terra. Eles não conversaram com nenhum habitante dessa terra. Eles não tiveram um dedo de prosa, não foram tomar um chimarrão na casa de alguém lá, e aí sentaram e ficaram proseando, e lá daqui um pouco um gigante olhou para ele e disse: vocês parecem os gafanhotos, tão pequenininhos que vocês são. Isso não aconteceu. Mas na mente deles, no entendimento desses príncipes, 10 príncipes, na visão que eles tinham de si mesmos, eles disseram para Moisés: nós éramos aos nossos próprios olhos, ou seja, a visão que eu tenho de mim mesmo, a minha identidade de mim mesmo, é que eu sou um inseto, eu sou um gafanhoto, eu sou um inseto insignificante. E aí ele conclui dizendo: e assim também o éramos aos seus olhos. Mas como eles saberiam o que aquelas pessoas podiam imaginar deles, ou falar deles, ou o que eles poderiam expressar a respeito desses homens, se eles não conversaram com ninguém daquela terra? Então aquela visão, uma visão distorcida, uma identidade distorcida, estava dentro deles. Deus não disse: vocês são gafanhotos. Meu Deus, vocês são príncipes. Vocês são príncipes. Vocês são pessoas de alto nível. E agora vocês voltam dizendo: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles também pensavam assim. Então o que nós encontramos aqui? E aí reafirmo o que eu estava dizendo antes: não importa às vezes o que Deus está dizendo, enquanto no nosso coração, enquanto na nossa mente nós não compreendermos qual é a nossa identidade, enquanto nós não compreendermos quem nós somos, o que nós somos nesse reino de Deus. O que eu sou, afinal de contas? Eu sou um inseto? Eu sou um gafanhoto? O que eu sou? Eu sou um ser insignificante nesse reino. O que é que a palavra de Deus está me dizendo? Então essa visão ainda hoje no sentido de ainda existe até hoje uma visão distorcida de quem nós somos, do que você é. E essa visão distorcida, como eu disse, ela vai afetar a minha forma de relacionamento com Deus. A maneira como eu me vejo vai se manifestar. Eu não preciso dizer eu penso assim, mas a maneira que eu estou me relacionando com Deus vai ser expressa no que eu faço, na maneira como eu estou reagindo naquilo que eu me proponho a fazer no reino de Deus.
nas minhas atitudes eu estou expressando: olha, eu sou isso. Essa é a minha visão. É isso que eu entendo que Deus está vendo em mim. E é isso que eu entendo que Deus está esperando de mim. Vamos seguir mais. Nós vimos no primeiro texto, o primeiro texto que nós lemos de João, ele está dizendo, o que ele está afirmando? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, neste momento, e tem uma expressão que eu gosto de dizer, nesse tempo, a igreja moderna, ela acaba tendo duas formas de se relacionar com Deus. Ou eu sou um filho, ou eu sou um servo. Ou eu sou um filho, ou eu sou um servo. Mas às vezes não importa o que Deus está dizendo, porque o problema não está no que Deus está dizendo. Importa é o que eu estou compreendendo, importa é o que eu estou entendendo, porque o entendimento é algo extraordinário. O entendimento nos leva a lugares extraordinários. Quando o Senhor abre o nosso entendimento, quando o Espírito Santo consegue romper os véus da nossa mente, e aí nós conseguimos entender alguma coisa, esse entendimento ampliado, ele nos leva a lugares extraordinários. Então Deus pode dizer todos os dias: você é filho, você é filho, você foi recebido como filho, mas dentro do coração a pessoa não entende que é filho. Ela aprendeu, ela ouviu tantas vezes que ela é um servo e que Deus quer um servo, e dentro da religião as pessoas se orgulham de dizer: eu sou servo de Deus, e que você fica dizendo para ela: não, você é filho, e ela continua entendendo que ela é servo. Mas vamos ver o que Jesus fala no mesmo Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, verso número 15. João 15, o Senhor Jesus diz assim: já não vos chamo servos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, se eu insisto em dizer, em ser chamado, em ser identificado, vamos agora receber o servo do Senhor, eu estou insistindo em algo. Até a mania achou graça, né? Eu insisto em algo que Jesus disse: eu já não chamo vocês de servo, eu já não chamo vocês de servo. Ou seja, a identidade, ele vai levando os seus discípulos, ele está levando aqueles que nele creem a ampliar o seu relacionamento com eles, a levá-los a níveis mais profundos. Ele diz assim: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus diz assim: o servo, o relacionamento de um servo e de seu senhor é que o servo não sabe o desejo do seu senhor. O servo, o senhor não senta com ele para conversar, para falar dos seus propósitos. O servo é uma força de trabalho. O servo é uma força de trabalho. E quando o Senhor nos chama para ser seus filhos,
Ele não é um senhor de escravos que precisa aumentar a sua força de trabalho, que precisa conquistar mais mão de obra barata. Ele não é um senhor que quer mais mão de obra, porque senão João 1,12 diria: o Senhor deu-nos o poder de sermos chamados servos, empregados, escravos. Aí Jesus vem e diz: não, eu não chamo mais, eu não vou chamar vocês de servo, porque vocês já são meus amigos, já é um outro nível. Mas Ele quer levar esses homens a um nível ainda maior. Ele quer levá-los a um nível de filhos. Então, se o Senhor não é um dono de escravos que precisa de mão de obra barata, e Ele nos chama para ser os seus filhos, e Jesus diz assim: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está realizando. O servo não sabe dos negócios do seu Senhor. Mas se Ele quer me tratar como filho, por que a religião, por que é plantado no coração de uma pessoa que ela é servo, e que a coisa mais importante na vida dela é ela ser chamado de servo de Deus? Não tem lógica nisso, não há lógica nesse entendimento, a não ser que o propósito da religião seja ter mão de obra barata, uma mão de obra que é barata. Então eu vou incutir na mente das pessoas que elas são servos. Então a única função delas nesse corpo é servir. A única função delas no corpo denominacional é servir. Mas Jesus diz assim: eu não chamo vocês de servo, porque vocês precisam saber, vamos dizer, o que Ele não disse, mas que está implícito no que Ele disse. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então Ele está dizendo: eu vou chamá-los vocês de filhos, porque vocês têm que saber o que o Senhor faz. Vocês têm que saber as coisas que estão acontecendo. O servo, o Senhor não se senta com o servo e pergunta: o que tu acha? O que tu pensa? Olha, eu queria fazer isso aqui, mas eu não sei. O filho é outro relacionamento. O filho é outro nível, é um nível diferente de servo. Então, se a religião insiste em dizer: você é servo, você é servo, você é servo, mas Jesus está dizendo: eu não chamo você de servo, eu chamo vocês de filhos. Mas neste momento a igreja moderna está dividida entre esses dois entendimentos, filho e servo. Vamos avançar um pouco mais. Mateus 6,9. É muito interessante que Jesus, ele nunca disse para os discípulos, que Ele era o Pai. Mas Ele disse assim: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Esses discípulos que conviviam com Jesus e que viam em Jesus as manifestações do reino de Deus, e que perceberam algo, que o segredo de Jesus, o poder que se manifestava em Jesus, a forma como Jesus se movia, o segredo de Jesus estava na oração. Esses homens, eles não perguntaram para Jesus: ensina-nos a fazer milagres. Eles não pediram. Ensina-nos a transformar água em vinho. Não pediram. Ensina-nos como o Senhor faz para limpar um leproso. Ensina-nos como o Senhor faz para ressuscitar alguém que está morto. Ensina-nos como o Senhor fez isso, como o Senhor fez aquilo. Não. Mas esses homens chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar.
Ensina-nos a orar. E aí, Jesus nunca disse, eu sou o Pai, mas ele disse, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele vai explicar sobre a oração. Ele vai dizer, vocês têm que orar assim, vocês têm que fazer desse jeito. Não façam que nem os fariseus, os escribas, que vão para as praças, e aí eles ficam lá orando em voz alta, chamando a atenção das pessoas, para receber elogio das pessoas. Sabe o que Jesus diria hoje? Quando você vai orar, não publica no Face. Não coloca lá no Face, hoje eu vou orar no monte. Vou orar no monte, vai ser forte. Não, Jesus diz assim, você quando for orar, não publica lá. Não põe nas redes sociais. Quando você for jejuar, também não faz isso, não conta nada para ninguém. Não coloca lá no Face, agora eu vou entrar numa campanha de jejum. Não, Jesus diz assim, quando vocês fizerem isso, entra no quarto. Quando vocês forem jejuar, não faça como os religiosos. O que eles faziam? Eles levantavam de manhã, nem escovavam os dentes, saindo com aquele bafo de onça assim, com aquela cara de quem está morrendo, e iam para as praças, e qualquer um que enxergasse ele dizia, esse está jejuando, esse aí está jejuando, olha a cara dele, coitado, parece que está morrendo. Jesus disse, não, você vai lá, unge a tua cabeça com óleo, e não fala nada para ninguém. E Jesus disse assim, o teu pai que vem em segredo vai te recompensar publicamente. Ele vai te recompensar. Quando é que o Senhor não recompensa? Quando eu faço a propaganda. Olha, agora eu vou subir um monte. Olha, eu vou orar. Vocês querem oração? Eu vou passar a madrugada em oração. Passa a madrugada em oração, não precisa falar nada para ninguém. Já recebeu a tua recompensa. Mas aí quando ele vai ensinar a orar, Mateus 6, 9, ele diz assim, portanto, vós orareis assim. Então eu vou ensinar para vocês. Eu vou dar um modelo de oração. Eu vou dar para vocês um modelo de oração. Não é para vocês dizerem essas palavras, não é para decorar essas palavras. É esse o modelo de oração. E aí ele começa orando dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus. Opa, para aí, mas se alguém me disse que a coisa mais importante na vida de um crente é ele ser chamado de servo de Deus, por que na oração que Jesus ensina aos discípulos, ele não disse assim, Senhor nosso? Ele diz Pai nosso. Quem é que chama de Pai? O Filho. O Filho chama de Pai. Então Jesus diz assim, você não é servo, você é filho. Você é filho. Mas isso é algo que Deus tem que entrar no seu coração, e Ele precisa arrancar os véus que foram plantados na sua mente, as raízes que foram plantadas na sua mente, de que você é servo. Porque se você não entender que você é filho, o teu relacionamento com Deus vai ser de servo e não de filho. E aí tudo que você se dispõe a fazer para o Senhor, em prol do seu reino, vai soar como um trabalho, como um serviço, cuja mão de obra é barata. Então eu tenho que fazer isso. Eu sou um servo, eu imponho sobre mim um cargo. E as coisas que nós nos dispomos a fazer para o Senhor, elas não são uma carga, um peso. Elas não são, a palavra de Deus, quando ela fala a respeito das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus, ela diz, eles não são pesados. Se eu olho para as coisas que eu preciso fazer em prol do reino de Deus, e eu olho para essas coisas pensando, ai meu Deus, hoje eu tenho que ir lá cantar, e aí parece que é um fardo, puxa, agora o pastor inventou de fazer escala, eu tenho que pregar, puxa vida, e aquilo é um
peso, aquilo é um fardo para mim. Eu ainda não entendi que eu sou filho. Pô, pastor, o irmão lá fez a escala, me botou para mim ser um apoiador. Pô, mas eu estou cansado, hoje é domingo, queria ficar sentado lá, até nem ir no culto hoje. E aí eu olho para as coisas que eu tenho que fazer, eu olho para essas coisas que eu me disponho a fazer, e eu vejo essas coisas com peso, com dificuldade, porque na minha mente eu sou um servo, é como se, a ideia de muitos é como se eles trabalhassem numa empresa de banco de horas. A empresa que tem banco de horas, ela não dispensa funcionário. Então o funcionário trabalha mais, e aí ele tem horas em haver. Então lá um dia ele resolve não ir, mas ele tem horas em haver. E aí a pessoa, que ela tem uma mentalidade de servo, e ela está no reino de Deus, envolvido nas coisas do reino de Deus, ela começa a pensar assim: bom, hoje eu fiz o louvor, agora eu posso ficar uns dias sem ir no culto, porque eu já cumpri, né? Eu tenho horas em haver. É que nem o irmão que chegou, nós estávamos construindo a igreja lá em Santa Catarina, construindo em padrão de mutirão, que nem nós construímos aqui, e aquele irmão pedreiro vinha e tal, daí conseguimos concluir, entramos para o prédio. Um dia eu estou lá no gabinete, ele entra: pastor, eu posso falar com o senhor? Eu disse: pode, irmão. Eu vim falar com o senhor, com quem é que eu tenho que falar? Porque eu quero receber. Eu disse: o que o senhor quer receber? Ora, eu vim aqui na obra, eu trabalhei aqui na obra, ajudei a construir, levantei parede, fiz isso, fiz aquilo, tal. Eu disse: mas receber o que, irmão? Sim, eu tenho aqui anotado os dias que eu trabalhei, as horas que eu trabalhei. E nós já entramos na igreja, o senhor não pagou, ninguém me chamou para me pagar. Eu queria saber com quem é que eu tenho que falar. Eu disse: mas irmão, a gente várias vezes estava sempre falando no culto, nós estamos construindo como é que chama? Não é ritmo que fala, em sistema de mutirão. Mutirão, a gente oferece a mão de obra e não ganha nada. Ah, é? Eu disse: é. Então o senhor está me dizendo que todo aquele pessoal que vinha aqui não recebia nada? Não, todo mundo trabalhou de graça. Ah, não acredito. Eu estava esperando que o senhor fosse me pagar essas horas. Aí eu tive que sentar com ele e explicar: não, irmão, o tirão é assim e tal. Aí eu tive que explicar para ele que vai que o homem resolve me botar na justiça de trabalho. Vai que o homem resolve entrar com um processo. Trabalhei lá e o pastor não me pagou. Mas ele não foi contratado, isso foi um mutirão. E às vezes a pessoa está no reino de Deus e ela acha assim: não, agora eu fui tal dia, eu não preciso ir no outro, porque afinal de contas eu tenho horas em haver. A mentalidade, o pensamento dessa pessoa é a mentalidade, o pensamento de um servo, não é a ideia, o pensamento de um filho. Mas então quer dizer que no reino de Deus não existe serviço? Existe, lógico que existe. Não tem coisas a serem feitas? Lógico que tem. Não há como funcionar, porque é um corpo. Irmão, o corpo não é só mão, o corpo não é só braço, o corpo existe a função, todos os órgãos, tudo que está naquele organismo precisa funcionar, tudo precisa trabalhar junto. Existe muito serviço num corpo. Mas eu não sou um servo, eu sou um filho. Eu sou um filho. Agora, um filho, se eu sou filho e o meu pai tem propriedades, então eu não trabalho, não faço nada, eu vou ser um preguiçoso, ou como o pessoal chamava, um chupinho, vou só comer e dormir. Aquele que é herdeiro também vai trabalhar, também vai ajudar no trato daquela fazenda, daquela propriedade, até porque tudo que ele fizer está melhorando a herança que ele mesmo vai receber. Aquele que é filho também vai servir, mas a mentalidade dele é diferente. A forma como ele se relaciona com aquilo que ele está fazendo é diferente da forma de um servo. Não sei se você consegue entender isso. É diferente da maneira de um servo. Ele é dono, ele é um herdeiro daquilo tudo.
como nós somos herdeiros do reino, como nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós não prestamos algum serviço no reino de Deus para receber em contrapartida algum bem. Nós servimos ao corpo de Cristo porque somos herdeiros desse reino. Nós somos filhos desse Deus. Nós somos herdeiros dele. E nesse corpo que é a igreja, nesse corpo que é onde nós congregamos, nós temos funções importantes nesse corpo. E dentro do corpo que é a igreja, que é um organismo vivo, não importa se a pessoa tem habilidade para fazer alguma coisa, importa se ela tem disponibilidade. Quando o Senhor pegou Moisés e deu para Moisés o projeto do tabernáculo, se você já viu esse projeto do tabernáculo, era um projeto completamente artesanal. Haviam peças de couro, peças de madeira folheadas ao ouro, peças artesanais, tecido, peças que eram bordadas. A roupa do sacerdote, a veste sacerdotal, era tudo feito um trabalho artesanal. Quando as peças do tabernáculo, as bacias, as mesas, as taças, os candelabros, as cortinas, cores diferentes, materiais diferentes, quando Moisés olhou para aquele projeto do tabernáculo, ele disse para Deus assim: nós não podemos fazer isso. Nós saímos do Egito, a única coisa que o povo sabe fazer é amassar barro para fazer tijolo. A única coisa que esse povo sabe fazer é levantar paredes. A única coisa que eles sabem fazer é isso. Como é que nós vamos construir? Como é que nós vamos fazer esse tabernáculo? Como é que nós vamos escolher essas madeiras? Como é que nós vamos trabalhar essas madeiras? Porque Deus deu para eles trabalhar em madeiras difíceis de trabalhar. E aí Deus disse assim: não tem problema, você chama fulano, fulano e fulano, e você vai colocar as mãos sobre eles, e eles vão ser habilitados para fazer o que precisa ser feito. Muito bem, então Moisés chamou fulano, fulano e fulano. Aí vieram no meio de toda a congregação, 3 milhões de pessoas, fulano, fulano, fulano. Deus disse que vocês vão fazer, mostrou para eles, vocês vão fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso? Vocês vão fazer isso. Mas só um pouquinho, ajoelha aqui. Ajoelharam, Moisés orou por eles, e quando Moisés orou por eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e naquele exato momento eles foram habilitados a fazer tudo o que precisava ser feito em ouro, em peças de ouro, em coisas que eram desse sentido, que havia a necessidade de habilidades. Muitas vezes no reino de Deus precisa ter habilidades, mas nem sempre o que tem habilidade tem disponibilidade. Mas aquele que tem disponibilidade pode se apresentar ao Senhor, e o Senhor vai dar a ele a habilidade que ele precisa. Ele vai ser habilitado pelo Senhor. Esses homens que construíram o tabernáculo, eles se tornaram experts naquilo que eles estavam fazendo, naquilo que eles construíram. Eles construíram para o Senhor. E olha, construir para Deus não é que nem construir esse templo. Fazer a arca para o Senhor não é como fazer o tabernáculo para o Senhor não é como nós construímos aqui, porque Deus exigia sempre uma coisa. Deus sempre exigiu uma coisa: excelência. Excelência. Nós construímos aqui, a gente podia dizer, não está 100%. Tá bom. Não está 100%, mas tá bom. Agora, para Deus não podia ser 99,9%. Para Ele tinha que ser 100%. Então, para alguém se dispor a fazer algo, e o Senhor olhar para aquilo que foi feito, e não dizer assim: isso não serve. Você não vê o Senhor olhar para o tabernáculo pronto. O tabernáculo era uma tenda que era totalmente desmontável. Era tudo desmontado. Todos os móveis, tudo era desmontado. E chegavam no lugar, e a primeira coisa que era feito era montado o tabernáculo.
Quando o tabernáculo ficou pronto e eles apresentaram para o Senhor não disse: isso aqui está ruim, isso aqui não está bem feito. Era feito com excelência. Por que era feito com excelência? Porque era feito para o Senhor. Eles tinham uma mentalidade diferente. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Nós somos herdeiros. Eu vou servir porque eu sou herdeiro. Colossenses 3, verso 23. 3:23 de Colossenses. (3, 23 e 24). Tudo quanto fizerdes, tudo, você se dispõe a prestar algo para o Senhor, do seu reino. Tudo que você fizer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? De todo o vosso coração. Tudo que você fizer, faça-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa do quê? Aqui diz, a recompensa da herança. Eu estou me dispondo a fazer alguma coisa para o Senhor. Eu não estou servindo ao Senhor como um servo. Eu estou fazendo algo para o Senhor em prol do seu reino, porque eu sou filho, porque eu sou herdeiro desse reino. Eu sou herdeiro desse reino. Então, eu vou encerrar lendo esse último texto, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Então, qual é a regra do reino de Deus? Qual é a regra do reino de Deus? A regra no reino de Deus é tudo o que eu vou fazer para o Senhor, não importa o que seja, desde algo mais simples, alguma coisa que exige mais habilidade, tudo que eu fizer para o Senhor, porque eu sou filho, eu vou fazer por amor. Eu vou fazer por amor. A gente não pode ter a ideia de um filho nosso que já é um filho corrompido, porque é herança de Adão, que às vezes o pai e a mãe tem que dizer assim, ó, se você arrumar um quarto, eu te dou uma boneca. E aí você compra o filho para ele arrumar o quarto. Se você arrumar o quarto, eu te dou um sorvete. Se você arrumar essa bagunça, aí você fica negociando para que o filho faça alguma coisa, para que o filho se disponha a fazer alguma coisa. Ou você tem que brincar com ele. Vai lá, porque senão eu vou ter que quebrar o pau. Aí o filho vai e faz. Mas no reino de Deus, Deus não chega para nós e diz assim, ô Fernando, se você não fizer isso eu vou te arrebentar, viu? Vou te quebrar essa paleta, tu vai ver, vou te quebrar, seu teimoso. Não, a palavra de Deus diz assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer por amor. Na religião que se tem a mentalidade de servo, tudo que a pessoa faz, existe uma imposição, uma obrigação. Se você não fizer, e aí essa obrigação, essa imposição, ela está presente em todas as áreas. Se você não ofertar, você vai ser amaldiçoado. Se você não vier, o que o diabo está aí. Fulano não veio, quebrou uma perna. Tu que sabe. E aí a pessoa, ela começa a aprender que ela é um servo, e ela não tem direito a nada, e a mentalidade dela é de servo. Então ela faz as coisas por imposição, por obrigação, ou porque existe uma recompensa. Se tu vier no jejum, tu vai tocar de noite. Aí o cara vai, não porque ele ama o Senhor, mas porque ele quer tocar de noite. Então a pessoa, existia isso, essa mentalidade. Aí Jesus vem e diz assim, não, você não é obrigado a nada. Você quer contribuir? Você não precisa ficar com medo de que vai ser amaldiçoado. Você não quer contribuir? Não tenha medo de que vai ser amaldiçoado. A palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
Porque Deus ama o que dá com alegria. Então tudo que a gente vai fazer, se eu não me dispuser a fazer por amor, no reino de Deus, de outra forma não serve. Não, eu tenho que ofertar, porque o pastor vai ver que eu não dou oferta, vai ficar mal para o meu lado. Tá, mas você não tem que ofertar porque o outro vai ver. Você tem que ofertar porque você ama o Senhor. Você tem que contribuir porque você ama o Senhor, não porque alguém vai falar, não porque você tem medo que algo aconteça. Tudo que você for fazer no reino de Deus, você tem que entender: eu faço por amor, não é pesado para mim, não é difícil para mim, não é uma obrigação para mim. Eu não preciso ficar anotando lá, eu fui hoje, eu não vou amanhã, porque agora eu tenho horas em haver, e Deus vai entender, porque afinal de contas eu não sou de ferro. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, é um relacionamento de pai e filho, mas não é um filho corrompido, não é um filho que negocia, não é um filho que o pai tem que dar coisinhas para que ele possa corresponder. Esse filho é um filho que está sendo tratado por ele e que se dispõe a fazer o que for por amor a ele. Porque ele ama o Senhor, porque ele ama a sua presença, porque ele ama ver o seu reino se manifestando, porque afinal de contas ele é herdeiro desse reino, ele é filho desse Deus, ele é alguém que Jesus disse: eu não chamo mais você de servo. E Deus vem e diz: você foi chamado para ser filho. Deus te deu o poder de ser filho. Quando o Senhor Jesus vai ensinar sobre orar, ele diz: vocês têm que orar assim: Pai Nosso. Ou seja, em todo tempo Jesus está dizendo: dentro do reino de Deus, diferente da religião, a tua identidade não é de servo, não é de nenhuma outra mentalidade que você possa ter, a não ser a de filho. No reino de Deus você é filho, você é filho de Deus. No reino de Deus você é herdeiro com Cristo. Quem é herdeiro? Filho. No reino de Deus você não é uma pessoa que é vista como uma mão de obra barata, porque o Senhor não é um senhor de escravos, um senhor feudal que quer muita mão de obra. Muito pelo contrário, ele quer uma família, ele quer filhos que olham para o seu reino e pensam: eu sou herdeiro desse reino, eu estou trabalhando para ampliar esse reino, porque afinal de contas esse reino também é para mim, porque eu sou herdeiro, eu sou irmão de Cristo. Cristo é meu irmão, eu sou filho, eu não sou um escravo, eu não sou um servo. E o meu relacionamento com ele, se a minha mentalidade de filho, eu vou expressar essa mentalidade naquilo que eu faço. Como é que eu vou expressar? Pastor, você pode fazer isso? Posso. Vou lá, não tem problema. Tem problema. Qualquer pessoa que convive comigo, toda vez que a gurizada vem: pastor, eu queria fazer tal coisa. Só não dá para fazer quando não tem dinheiro. Eu queria fazer um café aí para 500 pessoas. Faça. Eu queria fazer. Faça. Difícil dizer não. Pode fazer. Ah, Deus me deu uma visão para fazer um negócio aí, um lanche para 200 crianças. Faz. Pode fazer. O Senhor me ajuda? Não, Deus te deu a visão, não sei o que Deus falou para ti, tu faz. Pode fazer. Está todo mundo à disposição. Pode fazer. A nossa ideia, a nossa mentalidade é de filho. Se um pai precisa comprar o serviço do filho, então o pai está errado e o filho também está errado. O pai corrompeu o filho e o filho corrompeu o pai. Mas nós precisamos entender que Deus não nos corrompe. Ele olha para nós, ele espera: Fernando, faz isso aqui para mim. É pelo reino. É pelo reino, é em prol do reino. Faça isso. Se você quiser, eu vou te dar uma caminhonete nova aí, se teu carro está ruim. Faz isso aí. Aí eu vou lá fazer. Deus disse que vai me dar. Por isso que eu me preocupo quando alguém diz assim: Deus disse que Ele vai me honrar. A única coisa que Deus vai honrar é Jesus. A palavra de Deus diz: o Espírito Santo vai glorificar a Cristo, não vai ser ninguém. Se Deus precisa me comprar para que eu faça alguma coisa, então eu estou errado.
E a minha visão de Deus está muito errada também, porque Deus não negocia com ninguém. É muito brabo a gente negociar com Deus que já tem tudo. Se a gente fosse ampliar esse entendimento, a pessoa diz assim: ó, se o Senhor me curar, eu vou me batizar. Mas Deus não quer negociar. Você tem que se dispor por amor. Obrigação existe na casa de religião. Obrigação existe dentro da religião. No reino de Deus não existe obrigação. Se eu não fizer as coisas por amor, de qualquer outro jeito que eu fizer, a palavra de Deus diz: se você vai fazer para o Senhor, faça, sabendo, Ele vai te dar uma herança. Mas a herança que Deus vai te dar não é um carro, uma casa, uma joia, um dinheiro. Ele está falando de coisas espirituais. Quando Jesus ensina assim: aquele que é fiel no pouco, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Jesus não está dizendo que Ele vai me... Eu hoje sou fiel aqui nos trocadilhos, Ele vai me dar o prêmio da Mega Sena. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de coisas espirituais, de entendimento, de coisas espirituais. Ele não está falando de bens, de coisas. Aí agora, o que você tem que responder? Como é que você se vê? Você é como aqueles espias que voltaram dizendo: ah, mas nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Quando você se vê diante de Deus, você se vê o quê? Um servo? Eu tenho que fazer um serviço? Ou você se vê como filho? Se você ainda não se vê como filho, você precisa orar para Deus arrancar esse véu da tua mente, para você entender: você é filho, e tudo que Deus espera de você como filho é que, se você se propõe a fazer alguma coisa, que você faça por amor, que não seja um fardo, que não seja pesado, que não seja difícil, que eu não faça que nem aquele irmãozinho que ele anotou as horas e depois eu vou cobrar do Senhor: ó, eu fiz isso, fiz tal coisa. Que tudo que a gente faça por amor. Sabe que o amor faz com que aquilo que a gente se dispõe a fazer não seja pesado. Se você alguma vez na vida já fez alguma coisa por amor, você sabe o que eu estou dizendo. Eu sempre gosto de dizer, né? Namorava a pastora Márcia, estudante lá no seminário em Porto Alegre. Ela morava lá no último bairro de Canoas. Eu morava lá do outro lado de Porto Alegre. E aí, cavalheiro que sou, né? Levava ela em casa, saía do seminário 10 horas da noite, até chegar lá em Canoas, já era 11 ela vai pedrada. Aí largava: não entrava, não vou entrar. Vou entrar, vou dar uns amassos. Que entrada? Um beijinho na porta e ir embora. Mas aí, às vezes, não tinha ônibus para mim voltar. Às vezes era abaixo de chuva. E aí eu vinha a pé, atravessava Canoas, atravessava Porto Alegre, ia lá na zona sul de Porto Alegre. A Marielle mora lá, deve saber. Lá para Cavalhada, lá, chegando na Vila Nova, chegava de madrugada em casa, belo, formoso, faceiro. Chegava cansado? Lógico que não, apaixonado. Vou cansar por quê? Quando a gente faz alguma coisa por amor, o pesado não é pesado. O pesado não é pesado. Aí se o cara ama, ele faz qualquer coisa. Aí quando não ama, vai ali na esquina buscar um pão para mim. Que, né, capaz, meu Deus do céu, vamos ficar sem pão hoje. Que tu quer com pão, engorda. Aí tudo é difícil, porque não tem amor. E no reino de Deus, querido, se a gente não faz as coisas por amor, qualquer coisa que a gente for fazer fica pesado, fica difícil. E aí também Deus olha e diz assim: é isso que você está me oferecendo? Não tem amor nisso aqui. Não é uma obrigação. Eu quero que você faça por amor. Deus precisa abrir a nossa mente para que a gente não se veja como servo, mas que a gente se veja como filho. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa tarde. Ah, meu Deus, como nós precisamos aprender